Fala galera, Ed aqui e essa é a Rádio Bate-Papo Estelar. Esse vídeo é para falar sobre a lua nova em Touro, que acontece enquanto eu gravo esse vídeo, hoje, 27 de abril. O horário da lua nova será às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. E aí, vou tentar trazer uma explicação que vai ter tanto a parte técnica quanto uma tradução desse astrologuês para ficar mais compreensível para as pessoas que não estudam astrologia, mas que estão num processo de autoconhecimento e utilizam as informações do céu para saber o que está acontecendo, né? Então vamos começar. O que é um período de lua nova? Lua nova é quando o Sol e a Lua estão juntos no mesmo signo, no mesmo grau, ou num grau muito aproximado, né? Só que a gente sempre trabalha com a exatidão, pode ser uma diferença de minutos. E aí, a lua nova, ela é um período, né, que, digamos, a gente pode considerar, assim, 4 semanas, entre você vai ter a conjunção, que é o Sol com a Lua lá no Lua Nova, depois passam 7 semanas, a gente tem o processo da Lua crescente, que é uma quadratura. Depois a gente chega na lua cheia, 14 dias depois, que é uma oposição entre Sol e Lua. E a gente finaliza com a Lua no quarto minguante, que também é uma quadratura de Sol e Lua, até fechar um ciclo. A gente diz assim, os astrólogos, a gente sugere que durante o período da lua nova, nos 3 primeiros dias, você possa fazer um trabalho de visualização, de meditação, de manifestação. E tem diversas formas de você fazer isso para semear objetivos, planos, projetos e verificar se esses projetos, se eles vão vingar num período de 30 dias, que é na lunação inteira, ou se você vai fazer um plantio agora e vai colher 6 meses depois, quando a gente chega na lua cheia de Touro. E a gente trabalha na astrologia, você tem as polaridades, né? Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem e Peixes. Então, nessas polaridades todas, a gente também entra nesse assunto o que é uma lua nova e o que eu posso esperar dela no determinado momento. Eu vou ter que pegar minha agenda para lembrar, peraí, galera. E para quem, por exemplo, tem posse do seu mapa, você vai observar o grau onde essa lua nova acontece, perceber se tem diferenças diferença numérica, que no termo da astrologia a gente fala de orbe, né? A lua nova vai ser a 7 graus, então você, num espaço assim, digamos, dá 5 graus a mais e 5 graus a menos. Então, um período, né, que pega de 2 graus até 12 graus do signo de Touro. Aí você pode, se você está nesse processo de se conhecer através do seu mapa, Touro é do elemento terra, então você vai olhar no seu mapa os outros signos do elemento terra, Virgem e Capricórnio, e investigar se tem alguma coisa, algum planeta nessa proximidade de distância. E você também pode olhar para os outros signos fixos, que além de Touro, você tem Leão, Escorpião e Aquário, se está nessa margem, entre 2 a 12 graus. E aí são os aspectos mais desafiadores. Trígonos são fluidez, quadraturas são processos de evolução, de desafios, né? E muitas vezes, apesar da quadratura ser muito intensa e ser desafiadora, né, é justamente com esse desafio que a gente vai, de repente, olhar para situações que a gente não olharia se fosse de outra forma. Claro que existem outros aspectos e existem outras formas de olhar para o seu mapa, mas assim, eu estou dando como se fosse como é que a gente fala? Uma introdução, ou uma informação, ou uma explicação, não, um direcionamento de você pegar o seu mapa e olhar. Se você acha isso muito difícil, claro, você sempre pode enviar um e-mail, perguntando como é que funciona uma leitura de mapa.
e você vai fazer a sua escolha. Se você quer apenas uma leitura de trânsitos, ou uma leitura de mapa natal, ou a leitura com mapa completo que contempla tudo isso, além do ciclo que você está vivendo numa revolução solar. Dito isso, que eu já estou enrolando, né? Vamos lá. Signo de Touro. Touro é um signo regido pelo planeta Vênus. Na roda zodiacal, Touro está associado à casa 2. Casa 2 é a casa dos valores. Quais os valores que você carrega, que são seus e que são muito importantes. E quando a gente fala valores, a gente também associa valores às questões materiais e às questões financeiras, né? Digamos, numa linguagem mais coloquial, a gente diz que a casa 2 é a casa do dinheiro, e a casa do dinheiro que a gente faz através dos nossos próprios esforços, e numa oposição com a casa 8, que é o que a gente compartilha com os outros, são os valores e o dinheiro que vem dos outros. Mas existem outros significados para a casa 8 também, claro. Touro está associado aos 5 sentidos: visão, paladar, tato, audição e paladar, visão, tato, olfato e audição. É um signo de muita constância. Você pode perceber pessoas com características fortes do signo de Touro, que elas fazem as coisas com calma, mas com estabilidade, com firmeza, com consistência, né? Touro também, por ser um signo fixo, ele tem um pouco da teimosia, né? Muitas vezes não vai dar o braço a torcer para dizer que está errado, ou vai insistir em alguma questão até realmente descobrir que aquilo não vai dar muito certo. O que mais que eu posso falar dessa estação, né, quando o Sol está em Touro? Porque o Touro está muito ligado às questões da natureza. As questões da natureza, a gente está falando, né, do planeta Terra, e provavelmente assuntos relacionados ao meio ambiente ou que se referem à crise climática podem surgir nesse período de 30 dias. Quando a gente cria um mapa para uma lua nova, a gente escolhe o lugar que a gente está, o que a gente mora. Então eu abri um mapa para Brasília. Brasília é a capital do Brasil, né? E aí isso serve para todo mundo. Nesse mapa, que está demonstrado, que ilustra a capa desse vídeo, a gente tem um ascendente em Libra. E é interessante porque Libra é o outro signo que é regido por Vênus. Enquanto Touro é do elemento terra, Libra é do elemento ar. Libra está associada à casa 7 da roda zodiacal. Agora, onde que está essa Vênus no mapa da lua nova? Ela está na casa 6, que abre no signo de Peixes. Quem rege o signo de Peixes na astrologia moderna é Netuno, e Netuno também se encontra nessa casa. A gente vai ter um Sol justamente na casa 7, né? Mas as configurações dessa lua nova, elas são bastante desafiadoras. Ontem a gente teve a terceira e última oposição exata de Marte com Plutão. Então a gente está falando de ação e de transformação. A gente está falando de questões tipo de poder, de controle, de força, cabo de guerra. E de certa forma, essa energia ainda está permeando essa lua nova, né? A gente tem um aspecto de Sol em Touro com a Lua, que faz uma quadratura com Marte, que está em Leão, e o Marte, que está em Leão, faz uma oposição a Plutão, que está em Aquário. E ainda participando dessa quadratura, a gente tem Lilith em Escorpião. Lilith é um ponto 180 graus distante da Lua, que fala de enquanto a Lua é uma questão maternal, Lilith é o não maternal. Lilith é uma energia de transgressão, de subversão, no sentido de eu quero reconquistar um lugar que me foi retirado, ou do qual eu fui retirada,
e eu preciso retomar esse lugar. Então tem uma energia de certa forma, forte também. Para quem gosta de analisar os graus e posicionamentos, se você puder visualizar ali a roda zodiacal e as 12 casas, a Lilith está na casa 1, e a casa 1 é a casa da identidade, a casa do eu, é logo ali, né? Percebe a Lilith, é logo na casa 1, imagina? Então isso pode se refletir tanto no seu, quando você vai sobrepor o seu mapa com o mapa da lua nova, né? Ver onde é que isso cai, mas também a nível macrocosmo, num olhar mais amplo em relação ao que vai acontecer num sentido mais abrangente, a nível de Brasil que eu estou falando, né? Essa Lilith vai estar 3 graus e 32 minutos de Escorpião. Faz a quadratura com Marte, que vai estar 4 graus e 9 minutos de Leão, só que é um Marte de casa 10. E a casa 10 é o lugar mais importante do mapa, é onde a luz incide, né? Está relacionado a sucesso, fama, carreira, então tudo, vida pública. Então Marte está ali, bum. Esse Marte faz a quadratura com o Sol e com a Lua que estão ali na casa 7, a 7 graus e 47 minutos, que por sua vez fazem a quadratura com Plutão, né? E o Marte faz essa oposição com Plutão, e o Plutão está 3 graus e 48 minutos de Aquário. Então, se a gente vai olhar pelas diferenças de grau e minuto, a gente vê que é uma quadratura muito apertada, muito forte, né? Muito impactante. Será que a gente vai conseguir ficar calmo diante de uma tempestade? Será que a gente vai conseguir, olhar para esses desafios e tirar das nossas entranhas, é uma coisa bem plutoniana, né? O que a gente precisa para colocar a vida em ordem? Porque no que Touro fala de estabilidade, acredito que todos nós estamos procurando uma certa segurança, seja segurança física, emocional, residencial, profissional. Só que a gente, de acordo com esse mapa, tudo que a gente não tem é segurança, né? Tem mais um detalhe que fazem parte desse mapa todo, é que a gente tem nessa lua nova uma conjunção do nó do norte, que é o propósito da nossa alma, com Saturno e com Vênus. Então Saturno fala de estrutura, mas também de dificuldades, né? De limitações. Vênus tem a ver com os valores, né? Quais são os valores que a gente quer ter estruturado nesse nosso propósito de alma? Será que o dinheiro é tudo que importa? Ou tem algo mais importante que o dinheiro? Desculpa. Aí temos, né? Nesse mapa, o que eu achei interessante é que existe uma certa proteção. Tem uma forma geométrica nessa configuração que é chamada de retângulo místico, né? São dois trígonos com 2 sextis e uma oposição entre eles. Que a gente tem o nó do sul, né? Que eu preciso retornar ao lugar que eu já tenho confiança, o que eu já sei, o que eu já estou acostumado. De certa forma é uma zona de conforto, mas eu vou tentar sair dela, mas eu busco o que eu já vivi ali em Virgem, que faz um sextil, que é uma oportunidade, com a asteroide Juno. Juno é uma deusa associada ao casamento, mas que na astrologia a gente pode também traduzir como que eu posso honrar o que eu falei, o que eu me comprometi, o que eu disse. Ali tem um compromisso. Essa Juno faz um trígono justamente com aquela galera que está todo mundo junto, né? O nó do norte, Saturno, Vênus e de quebra Netuno, que já está 1 grau de Áries. Eles estão juntos ali em Peixes, na casa 6. E essa galera, nó do norte, Saturno, Vênus e Netuno, fazem um sextil com Urano. O Urano que ainda está em Touro, está nos 26 graus, se não me engano, de Touro, que está ali, de certa forma, trazendo um convite para a gente, sair do padrão, pensar de uma maneira fora da caixa, ou das coisas que, de certa forma, acontecem
sem enviar, sem mandar recado, mas que termina acontecendo de uma maneira inesperada positiva. Pode ser isso, né? Porque aí você vai ter esse retângulo místico pegando casas 12, casa do inconsciente coletivo, das coisas que aconteceram muito tempo atrás, do que está oculto, a casa da transcendência, né? Com a casa 2 dos valores, com a casa 6 da nossa saúde física, do nosso dia a dia, da nossa higiene, do nosso trabalho, dos nossos animais domésticos, os pets, com a casa 8, que é a casa das crises, da transformação, a casa dos tabus, enfim. Tem coisas além para falar dessa lua nova, tem. A gente tem Júpiter, que está em Gêmeos, num trígono com Palas Atena. Palas Atena, na mitologia, ela é filha de Júpiter, ela nasce da cabeça de Júpiter. E ela tem a ver com como que a gente age de uma maneira estratégica. Então, se a gente pensar que o Júpiter está findando sua jornada no signo de Gêmeos, e que fala da troca, das informações, da comunicação, dos deslocamentos, né? Então, será que a gente está, vai ser legal? Porque o aspecto de um trígono é um aspecto mais harmonioso, que flui, né? Sem muitos impedimentos. Então, da gente realmente ser estratégico em relação da maneira que a gente se comunica, ou ter cuidado com a maneira que a gente se comunica. Porque pode ser isso, imagina, uma energia tão forte quanto uma quadratura dessas, a gente pode estar a ponto de explodir, a ponto de ebulição, e de repente você perde a paciência e fala o que não deve, na hora que não deve, para quem não deve, tipo assim. Então, de repente, esse trígono pode estar apontando assim, calma, respira fundo, solta todo o ar, esteja no seu presente, para você poder agir de uma maneira apropriada e racionalmente, não emocionalmente e muito menos impulsivamente, né? Porque Marte rege Áries e é muito da impulsão. E temos também um Mercúrio que está fazendo um trígono com Marte. Então perceba, o Mercúrio é o que? A maneira que a gente compreende as coisas, a maneira que nós comunicamos, e também como que nos deslocamos. Então, acho que isso vai ser importante. E pode ser um período também para a gente conseguir alinhar o que a gente está vislumbrando, pensando na nossa cabeça e colocando em prática, né? Porque o Mercúrio é o pensar e o Marte é o agir. Então, eu acho que esse trígono de Mercúrio em Áries com Marte em Leão vai fazer com que a gente consiga ter atitudes condizentes com a nossa compreensão dos fatos. E por último, desse detalhe dessa mapa da Lua Nova, a gente tem uma parte da fortuna que está em conjunção com o ascendente. A parte da fortuna é um ponto arábico calculado entre a distância do Sol, da Lua e do ascendente. E aí vai mudar de acordo se o mapa é diurno ou noturno. E o mapa diurno ou noturno significa se o Sol está acima da linha do horizonte ou abaixo, né? Às vezes, o que pode ser essa parte da fortuna em conjunção com o ascendente? A gente pode ter justamente, de alguma forma, apesar dos desafios, um coelho miraculosamente sai de uma cartola, né? Esse é o mapa da Lua Nova. Aí, no desenrolar dos fatos, né, a gente vai ter no dia 12 de maio, que é uma segunda-feira, um dia depois do Dia das Mães, a gente vai ter uma lua cheia. E essa lua cheia vai ser justamente no signo oposto, em Escorpião. E aí você volta no tempo e lembra o que estava acontecendo no dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro de 2024 foi quando a gente teve a lua nova em Escorpião. Então, essa lua cheia, teoricamente, né, vai ser o que? A colheita do que você plantou 6 meses atrás. Aquela lua nova aconteceu aos 9 graus e 35 minutos de Escorpião. E a lua cheia, que vai acontecer no dia 12 de maio, ela acontece aos 22 graus e 12 minutos, né? Nesse dia, a gente vai estar com Mercúrio quadrando Plutão. Então, de novo, será que essa quadratura de Mercúrio com Plutão vai ser tipo a culminação do que a gente viveu no início, na Lua Nova em Touro? Porque pensa,
Eu posso estar sendo desafiado e de repente eu não fui compreendido e perdi a paciência e explodi, ou tô tentando me colocar diante de uma situação e a minha comunicação está indo completamente no caminho oposto ao que deveria. É um desafio. Além disso, como é que está esse céu? Também mesma coisa. Peguei o horário da lua cheia, fiz um mapa da lua cheia. Esse mapa vem com um ascendente em Virgem. E aí quem que rege Virgem é Mercúrio no elemento terra. E é justamente Mercúrio que vai estar, né, fazendo uma quadratura com Plutão. Porque o Mercúrio já vai estar no signo de Touro. O Mercúrio, ele entra em Touro no dia 10 de maio, ou seja, 2 dias antes dessa lua cheia, né? Ele está no mapa para lua cheia, localizado na casa 8. Essa casa, com ascendente Virgem, ela é uma casa que abre em Áries, e quem rege Áries é Marte. Perceba todos os planetas que estão participando nessa lua nova e nessa lua cheia. Aí esse Mercúrio de casa 8 vai fazer uma quadratura com Marte, que vai estar lá na casa 12. E aí tem outra coisa da casa 12 que a gente fala que a casa 12 tem a ver com os inimigos ocultos, né? Eu não sei quem são os meus inimigos. Marte na casa 12 é tipo assim, tudo que você puder imaginar de embate, de briga, de discussão, de problemas, enfim. Marte rege objetos cortantes, entendeu? Acidentes, então fica ligado, né? Ainda mais numa lua cheia onde tudo ganha uma proporção gigante. Esse Marte vai fazer uma quadratura com Lilith, que vai estar lá na casa 2, e que por sua vez fazer uma quadratura com Plutão, que está na casa 5. Então, assim, e é uma quadratura tão forte, que é o mesmo grau, 3 graus e 2 minutos de diferença. Mercúrio vai estar 3 graus e 46 minutos e Plutão vai estar a 3 graus e 48. Então, a gente tem um período ali pela frente que a gente vai falar, vai ser beleza essa lua nova? Talvez. Vai ser desafiadora? Com certeza. Vai ser um período de 30 dias para a gente observar os fatos e ter muita consciência do que a gente está falando, do que a gente está comunicando, de que forma que a gente está agindo e de como que a gente está lidando com as nossas emoções, né? A gente tem também, para essa lua cheia, um Sol em conjunção com Urano. Então, coisas inesperadas podem acontecer, rupturas, mas também novidades, entende? Ou, de repente, você está passando por uma situação e, finalmente, as coisas clareiam e você consegue ter com exatidão o que está acontecendo, né? Tem mais aspectos para essa lua cheia, que é Júpiter quadrando os nodos lunares, né? E você tem também um Netuno em conjunção com Saturno lá na casa 7, que é uma casa que é regida por peixes. Você vai ter um nó do norte em peixes em conjunção com Ceres, que é um asteroide que fala de abundância, de como que a gente se nutre, do que nos deixa nutridos, que vai estar em conjunção com Saturno. Então, será que a gente está olhando para situações realmente, tipo assim, quais são os desafios ou quais são as responsabilidades que eu tenho que tomar conta, me dar conta dessas responsabilidades e transformar? Temos uma lua que vai estar em conjunção com Juno, então aquilo que a gente se comprometeu e o que a gente precisa honrar. E nesse mapa existe um iode. Iode são dois aspectos, dois quincúncios. Quincúncio é o aspecto de 150 graus, que é também conhecido como em conjunção. E esses dois pontos chegam num lugar como se fosse uma seta. A gente fala, né, o termo que a gente usa é dedo de Deus. E esse dedo de Deus aponta justamente para onde? Para Quirón, que vai estar em conjunção com aquele Mercúrio, né? E para você resolver o iode, você vai ter que ver algo no meio do caminho entre o nó do sul e a conjunção de Lua com Juno. Galera, eu sei que pode parecer um linguajar tipo, caraca, isso é muito técnico, cansei disso, que se você chegou até aqui, né, para conseguir
desbravar o que é essa lua nova em Touro e os desdobramentos na lua cheia. Enfim, a gente tenta, pelo menos eu tento, dar uma explicação com teoria, com os fundamentos, com símbolos. Nem sempre eu consigo traduzir para uma linguagem arroz e feijão, para as pessoas poderem entender. O que eu posso dizer é que, assim, estamos realmente atravessando um ano de muitas transformações para a gente poder colocar nossa vida em ordem, né? A maioria das pessoas sabe, 2025 não é um ano que a gente vai estar passeio, pelo contrário, é um ano de muita transição, muitos planetas importantes mudando de signo, muitas mudanças acontecendo de uma maneira muito impactante, muito forte, né? E muitas coisas que ficaram talvez estagnadas ou ficaram escondidas, né? Que estão se revelando ou que estão se mostrando que não dá mais para as coisas ficarem do jeito que estão, né? Enfim. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, eu agradeço. Se gostou, deixa no seu comentário, nos comentários o que você acha dessa explicação, desse momento, de que forma que você está vivendo, de que forma você compreende isso com o seu mapa. Talvez hoje não tenha sido o melhor dia para poder fazer o vídeo, também tem isso. Às vezes a gente está num dia que a gente mesmo está confuso, né? E aí essa confusão, ela termina se revelando da maneira que a gente se comunica. Eu posso dizer que, assim, né, eu tenho 3 pontos no mapa com signos fixos e já estou percebendo que o negócio está bem puxado, E é isso, né? Nós, astrólogos, a gente também passa muito das nossas experiências para os outros, né? Porque a gente vive aquilo, então a gente assim, peraí, se eu vivi isso daqui, como é que eu posso traduzir isso para alguém que é leigo, né? Ou posso também jogar uma luz, né, em algo que está muito escuro, obscuro, e a pessoa poder ter um vislumbre do que é, né? Enfim, galera, que a gente possa ter muita consciência para esses próximos 30 dias, tá bom? Vai ter um outro vídeo com previsões usando o tarô para cada um dos 12 signos, como normalmente eu faço. Sugestão: ler primeiro o ascendente, depois o sol, depois a lua. Mas isso é um outro vídeo, tá bom? Eu agradeço mais uma vez e que a gente possa estar presente no nosso corpo e na nossa alma para encarar esses desafios com amor e fé e confiança na vida. Valeu, galera.